Hoje iremos falar principalmente sobre as boas práticas em produções caseiras. Quais dicas que você pode dar assim, para iniciar uma produção caseira? Bom, devemos organizar a geladeira. Uma dúvida que é muito comum: todos os alimentos podem ser congelados? E o processo de descongelamento? Olá pessoal! No episódio de hoje do Quem Quer Pode, iremos conversar com o Guilherme Fonseca Graciano, que é professor, nutricionista e especialista em nutrição clínica e esportiva e mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente, ele atua como nutricionista supervisor do restaurante popular da Prefeitura de Belo Horizonte, consultor em serviços de alimentação e nutrição e também como professor convidado do Departamento de Nutrição da UFMG. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, então vamos lá. É um prazer recebê-lo aqui hoje. E você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional? Claro, eu estudei na UFMG, eu sou nutricionista formado pela UFMG e na graduação eu tive diferentes experiências, tanto na área clínica como na área de produção de refeições. Eu fui monitor da disciplina de gestão e produção de refeições por 1 ano e também da disciplina de análise de alimentos na Faculdade de Farmácia por 6 meses. E depois disso eu comecei atuando na área clínica enquanto nutricionista em algumas clínicas em Belo Horizonte e também comecei atendendo em uma ILPI, uma instituição de longa permanência de idosos, um asilo. E lá, a princípio, eu iria trabalhar com a parte clínica no atendimento desses idosos, porém, com o tempo, surgiram algumas demandas na produção de refeições para essas pessoas que residiam lá. E iniciou, então, um interesse maior pela área de serviços de alimentação e nutrição. Ao longo desse tempo, eu fui nomeado no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte e atualmente eu sou supervisor no restaurante popular Herbert de Souza, é o maior restaurante popular do estado, e lá nós produzimos 6.000 refeições. Então o desejo pela área de unidades de alimentação e nutrição foi só crescendo, principalmente pela experiência prática que eu desenvolvo ao longo do dia a dia. E nesse processo eu também iniciei com a docência na área de unidades de alimentação e nutrição. Vai completar agora 1 ano que eu estou como professor convidado, voluntário, no Departamento de Nutrição da UFMG. E eu também sou preceptor do estágio de unidades de alimentação e nutrição na Faculdade Universo. Ao longo desse tempo, eu também comecei a atuar enquanto consultor em serviços de alimentação e nutrição, prestando consultoria em restaurantes, padarias e unidades de alimentação e nutrição. Então, acaba que atualmente eu divido muito a minha prática profissional com a nutrição clínica, com os atendimentos, eu tenho consultório, e também com a gestão em unidades de alimentação e nutrição, e a consultoria, assessoria nesses processos. Bom, hoje iremos falar principalmente sobre as boas práticas em produções caseiras. E o que você poderia compartilhar com o nosso público sobre isso? Perfeito, Ellen. Quando nós pensamos nas boas práticas de produção, principalmente artesanais, nós podemos pensar que são técnicas e procedimentos que vão ter como objetivo de aumentar a exigência higiênico-sanitária desses processos, reduzindo então um menor tempo de validade, de modo que esses alimentos durem mais tempo, em boas condições, que exista também a redução de desperdício e também as características desse alimento, de modo que ele mantenha todas aquelas adequações, permitindo que tenham características mais adequadas e seguras, especialmente quanto à saúde e o seu consumo. Perfeito. E assim, hoje estamos rodeados de informações midiáticas, E muitas vezes ouvimos falar sobre a contaminação cruzada. E o que seria essa contaminação cruzada e como evitar essa contaminação cruzada? Pois é, um ponto bem importante e um dos principais problemas quando nós pensamos nessa produção.
né? Principalmente a contaminação biológica, que nós podemos pensar como exemplo as bactérias, vírus, fungos, né, que permitem esse processo de contaminação, causando danos à saúde de quem consumir esses alimentos contaminados. Porém, existem outras formas de contaminação. Como exemplo, a contaminação física, quando cai um fio de cabelo em algum alimento, alguma preparação, ou se não algum objeto pequeno, poeira, algo físico de fato, que nós conseguimos ver e tocar, que poderia contribuir por esse processo de contaminação. E a partir dessa contaminação física, existe a possibilidade também de contribuir para o desenvolvimento de outros tipos de contaminação, como a contaminação biológica. Se for, por exemplo, um fio de cabelo que cai na comida, embora seja uma contaminação física, com a presença daquele item, ele pode estar contaminado com bactérias, permitindo também esse tipo de contaminação. E também existe a contaminação química, que nós podemos pensar, por exemplo, em um recipiente que vai ser utilizado até mesmo para o desenvolvimento de uma massa, e ele estava com resíduos de produtos de limpeza, detergente, por exemplo. Então, dependendo da quantidade, a presença daquilo, poderia também contribuir para a existência desse tipo de contaminação, que é a contaminação química. E todos esses fatores, né, existem níveis de tolerância, o que seria adequado ou não, e por conta disso, essa atenção contínua para evitar que essa contaminação ela aconteça, melhorando ainda mais a qualidade e a segurança desse produto que vai ser desenvolvido no nível doméstico, caseiro. Bom, agora que nós já sabemos sobre esses tipos de contaminações, quais dicas que você pode dar assim, para iniciar uma produção caseira de acordo com as boas práticas de fabricação? Pensando aqui no nosso ouvinte que quer iniciar uma produção caseira, então quais dicas que você pode dar para esse ouvinte? Perfeito. Acaba que eu trabalho com vários cozinheiros que são excelentes, né? Se um dia eu abrir um restaurante, vou convidar alguns para trabalharem comigo. E muitos deles visam, às vezes, fazer uma produção por conta daquele domínio com o preparo, né? A culinária em si. Então, é uma boa fonte de complementação de renda, às vezes até a oportunidade de ter uma renda proveniente desse dom, né? Que cozinhar eu entendo como um dom. E nesse sentido, acho que o mais importante é ter um bom planejamento, entender o que vai ser produzido, os itens que vão ser necessários para uma produção mais adequada e principalmente relacionado às instalações físicas, né? Que quando nós pensamos numa produção no nível doméstico, o mais comum é que os ambientes sejam pequenos, que talvez não tenha uma área específica para que essa produção aconteça, e no momento inicial, né, às vezes o investimento financeiro não é muito grande. Então, são necessárias algumas adaptações nos ambientes para que seja, de fato, um alimento seguro, né? Então, ter muita atenção com a área que vai ser utilizada para a produção, se vai ser uma cozinha, que talvez seja um ambiente mais adequado, se for uma área externa, né, que tenha todas as condições para evitar as possibilidades de contaminação, ter muita atenção com os animais de estimação, né, embora sejam grandes amigos nossos, né, nesse momento não é o mais adequado deles participarem daquele ambiente em que vai acontecer a produção desses alimentos. E também ter atenção aos equipamentos necessários, a higienização, se está acontecendo de forma adequada, e também os itens que vão ser utilizados como recipientes e até mesmo as embalagens que vão ser utilizadas para a comercialização desses alimentos. Além disso, sendo sempre que possível ter a presença de um profissional da área para contribuir nesse processo de consultoria, assessoria, seria o mais adequado, e também consultar pessoas que já possuem experiência com aquilo, né? Eu acho que a experiência prática, ela é uma grande lição para o que precisa ou não ser feito para alcançar mais sucesso. Então, sendo assim, ter atenção com todos os processos, ajustando e permitindo um produto adequado, também tendo a possibilidade da rotulagem, né, principalmente se forem alimentos que vão ser consumidos
em um momento diferente daquele que foi produzido, né, é muito importante que tenha essas informações, né, com a presença dos ingredientes que foram utilizados e também as informações nutricionais. Mas o mais importante dentro desse processo todo é principalmente a questão sanitária, né, de tudo muito limpo. Né? Se nós temos todo um cuidado com a produção do alimento que nós vamos consumir, os nossos familiares, é uma atenção redobrada. Nós não conhecemos as pessoas que vão consumir aqueles alimentos. Então podem ser crianças, idosos, pessoas que apresentam alguma doença que às vezes um processo de intoxicação alimentar poderia ser algo bem prejudicial. Então, redobrar de fato essas atenções para evitar que essas situações inadequadas aconteçam. Perfeito, Guilherme. E assim, pensando na sua experiência, quais são os erros mais comuns que podem ocorrer na produção caseira de alimentos? Acaba que são muitos os exemplos que nós podemos pensar em relação a isso, né? Acaba que o erro ele é inerente, mas muitos deles podem ser preveníveis e, de fato, não acontecerem. Acho que um que chama muita atenção é a questão da higienização das mãos, né? Quando nós vamos trabalhar com alimentos, um dos pontos mais importantes é ter essa atenção quanto à higienização adequada das mãos, visto que nós vamos manusear o próprio alimento no momento de corte, de manusear uma massa, um processo em si, os recipientes que vão ser utilizados. Então é muito importante ter uma higienização das mãos muito adequada, principalmente quanto à sanitização, permitindo que nós não favoreçamos uma contaminação biológica por conta desse contato. E com isso, um bom exemplo é o uso das luvas. Acaba que, até mesmo no restaurante, nós precisamos ter muita atenção quanto a isso, quanto aos colaboradores. Então, às vezes, eles estão utilizando luva e acham que viraram o super-homem, né? Que podem tocar nas coisas e isso não vai ser problemático. Às vezes é muito melhor uma mão bem higienizada do que uma luva contaminada. Então, a luva ela dá a falsa impressão que a mão está higienizada de forma adequada e, às vezes, o encostar numa maçaneta de uma porta é um momento de contaminação biológica de um alimento que vai ser manuseado posteriormente. Um outro aspecto também é a questão da falta de organização, né? Então, com uma produção maior, e ao longo do tempo a expectativa é que isso aconteça, né? De modo a ter novos clientes, uma produção maior, é muito comum de existirem mais itens que vão ser utilizados dentro daquela produção. Então, organização no sentido de ter uma etiqueta bem clara do que é aquele alimento que está num determinado recipiente, o momento que ele foi aberto ou fabricado e a expectativa de validade dentro dessa data. Então, são aspectos que são muito importantes de existir uma atenção aumentada quanto a isso, para evitar que consequências aconteçam quanto à produção. E também nós podemos pensar a questão da higienização dos recipientes, né? Um outro aspecto fundamental. Até porque, se for produção, por exemplo, de um pão, vai ser necessário que aquela massa descanse em qual recipiente que aquilo vai ser feito, né? Então, que seja um recipiente muito bem higienizado, seco, né? Permitindo que todo aquele processo ele seja o mais adequado possível. Perfeito. Guilherme, agora falando sobre armazenamento, né? Porque o produtor ali, ele fez aquela preparação e agora, né? Qual a melhor forma de armazenar os alimentos frescos e cozidos sobre refrigeração? E assim, você poderia nos dar dicas também, né? De como devemos organizar a geladeira de maneira a garantir a segurança dos alimentos. Então, assim, em qual local da geladeira a gente pode colocar, como a gente pode organizar. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Ótimo, acaba que esse, né, até como exemplo, foi um dos principais fatores para inadequações dentro dessa produção caseira. E o mais importante é ter uma geladeira muito bem organizada, porque a maioria dos alimentos eles vão ser armazenados sob refrigeração. Então, sendo assim, sendo possível ter uma geladeira específica para aquela produção,
um freezer seria o mais adequado, até porque existem os alimentos, os itens que vão ser utilizados pelas pessoas daquela casa, mas que podem se confundir ou até mesmo favorecer um processo de contaminação. Sendo assim, ter a organização quanto à higienização na própria geladeira, né, em diferentes momentos os recipientes vão ter contato com aquelas superfícies da geladeira, então que ela seja higienizada, limpa, com periodicidade, e também os recipientes que vão ser utilizados para o armazenamento desses alimentos, né? Então, atualmente nós temos diferentes materiais que são utilizados para a produção desses recipientes, e alguns deles podem apresentar questões de toxicidade mesmo, favorecendo o processo de contaminação para aqueles alimentos. Então, ter atenção de serem embalagens atóxicas, né, que não possibilitem esse processo de toxicidade para o alimento e também não promovam a transferência de cheiro do recipiente para o alimento. E isso é perceptível, né? Acaba que quando nós pensamos em alimentos, é muito importante ter atenção a tudo que é sensorial. Então, a questão da coloração, né, que vai ter o aspecto visual, o cheiro daquele alimento e talvez principalmente o gosto, né, o sabor dele. Então, ter atenção para que seja um recipiente que não transfira essas características para o alimento, né? Como exemplo, o mais adequado seria o uso de recipientes em vidro, né? O vidro, ele é um composto, né? Um material que é inócuo, né? Ele não apresenta essa facilidade de transferência, né? De cheiro e também de outras características relacionadas a esse processo. Sendo assim, ter essa atenção, as etiquetas que eu mencionei anteriormente também eu acho que são fundamentais até para ter um bom entendimento do que está dentro daquele recipiente, em qual data que aquilo foi manuseado, preparado ou até mesmo aberto. Então, todos esses aspectos eles são fundamentais. E quanto ao armazenamento, um outro ponto muito importante é um entendimento se o mais adequado seria manter aquele alimento em refrigeração ou em congelamento, né? Isso interfere muito quanto ao tempo de adequação que aquele alimento vai apresentar, né? Então, os ingredientes que foram utilizados, quais que são as características específicas deles, favorecendo então o momento que o consumidor for ingerir aquele produto, aquele alimento, que ele tenha as características mais adequadas e preservadas, possibilitando tanto satisfação sensorial, como também segurança alimentar, de modo a ser um alimento que vai promover uma adequação, né? Contribui na saúde, não o contrário. Perfeito, Guilherme. Você citou sobre o congelamento, né? E uma dúvida que é muito comum: todos os alimentos podem ser congelados? E também, alguns podem perder o seu valor nutricional ou até mesmo mudar a textura. Sim, isso é muito comum, especialmente aqueles alimentos que apresentam uma maior quantidade de água. Tanto que é bem comum nós congelarmos, pode até acontecer na casa de quem está ouvindo, mas talvez não seja o mais adequado, né? As características elas se perdem. Então, exemplo de frutas com muita água, melancia, melão, alguns legumes, por exemplo, pepino também, que apresenta uma grande quantidade de água, não são interessantes, porque aquela água presente naquele alimento, a tendência é que ela congele e depois as características sensoriais elas não ficam tão adequadas, né? O alimento ele perde em textura, o sabor também pode ter algumas mudanças específicas. Então, sendo assim, é interessante que esses alimentos eles não passem por esse processo, né, de congelamento. Um outro alimento que é muito comum também de ser consumido, principalmente em marmitas, é o ovo, né? O ovo é um outro alimento que também não é interessante que ele seja congelado, né? Até porque ele pode perder, né, algumas características, principalmente sensoriais, né, o sabor, a textura, pode apresentar alterações. Então, principalmente esses alimentos que apresentam maior quantidade de água, como outros exemplos também, os folhosos, as verduras, principalmente aquelas com uma quantidade de água maior,
também não é interessante que esse processo de congelamento aconteça, né? Se isso acontecer, existe uma chance bem aumentada de apresentar alterações tanto de sabor quanto de textura, né? E pensando numa produção de refeições, o ideal é que a expectativa de quem vá consumir, ela seja atendida, né? Por isso é uma necessidade contínua de ter atenção no sentido de potencializar o controle de qualidade dentro desse processo. Então, percebendo que algo não aconteceu da forma mais adequada, de existir um processo de repensar o que pode ser feito para melhorar ainda mais a qualidade daquele produto final. Perfeito. Agora que conversamos sobre o processo de congelamento e o processo de descongelamento, como que ele deve ser feito, né? Já ouvimos muitas histórias, então, vou descongelar na pia ou no sol, isso é correto? Fala um pouquinho aqui pra gente sobre isso. Não é correto, Ellen, principalmente que quando nós pensamos nesse processo de descongelamento na temperatura ambiente, acaba que isso favorece muito a proliferação de bactérias, né? Então, potencializando o risco dessa contaminação biológica presente no próprio alimento, né? Então, o congelamento, a ideia é de fato, inativar algumas enzimas e também até mesmo a atividade de algumas bactérias e alguns componentes, né, e seres que vão dificultar a qualidade daquele produto. Sendo assim, o processo contrário também ele precisa ter muita atenção, né? E no momento de descongelar, é o momento que algumas bactérias vão tornar ativas novamente. Então, por conta disso, é muito importante ter esse controle térmico nesse processo. Então, realmente não é adequado aquela carne que está congelada, deixá-la tomando banho de sol para descongelar mais rápido. Realmente é uma estratégia que pode ser muito perigosa, né? Pode favorecer, de fato, a proliferação desses micro-organismos. E o mais adequado seria promover esse processo de descongelamento no próprio equipamento de refrigeração. Então, se for uma geladeira, transferir o alimento que estava na parte superior, né, o mais comum que o freezer fique nesse ambiente, e transferir para a parte de baixo na refrigeração. Então, é um processo que vai ser mais demorado por conta desse controle térmico, mas vai ser muito mais seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Por conta disso, a importância também da organização e do planejamento, né? Por exemplo, é a produção de salgados e o peito de frango está extremamente congelado, né? E precisa fazer esse preparo no final do dia, né? Então, que exista tempo hábil e um bom planejamento para que isso seja possível, né? Permitindo que o maior controle sanitário aconteça. E existem outras estratégias que seria um descongelamento forçado. Também não é o mais ideal, mas pode ser até uma possibilidade o uso de estratégias como métodos do micro-ondas, né, de potencializar esse descongelamento. Mas depois que esse processo acontecer, o ideal é que mantenha em temperaturas adequadas, de preferência em refrigeração, permitindo uma adequação ao longo desse tempo. E ao longo do processo de descongelamento, depois que esse alimento já foi descongelado, é muito importante também, ao longo do tempo que ele vai ser utilizado para o preparo dos alimentos, que seja mantido em temperatura adequada, para não favorecer de fato essa proliferação bacteriana, potencializando o risco de existirem perdas ou inadequações dentro desse processo. Perfeito, tenho certeza que foi muito esclarecedor para os nossos ouvintes. E nós abrimos uma caixinha e recebemos várias perguntas e iremos fazer aqui para você, tá? A Viviane perguntou: Professor Guilherme, quero começar um negócio de venda de marmita. Você poderia me dar alguma dica? Ótimo, Viviane. Desejo sucesso nesse processo, tenho certeza que vai dar certo. E o mais importante, de fato, eu penso que é a organização, né? De ter um bom planejamento dos ingredientes que vão ser utilizados, né? De buscar por matérias-primas de boa qualidade, que com certeza vão favorecer uma melhor adequação do produto final. Então, ter atenção às embalagens desses alimentos, se elas estão adequadas, o controle térmico, fazer a compra em locais seguros, né, que transparecem um cuidado também sanitário e de segurança alimentar, favorecendo também que o produto final tenha uma qualidade superior.
Além disso, ter um bom planejamento das quantidades que vão ser compradas e utilizadas, né? Acaba que um dos principais fatores que faz com que exista ou não um sucesso dentro de serviços de alimentação é, de fato, conseguir contornar a redução reduzir, de fato, as perdas, né? Isso favorece um maior sucesso dentro daquilo, né? Aumentando, por consequência, o lucro dentro daquele negócio. Sendo assim, ter muita atenção ao que vai ser utilizado de fato, o armazenamento adequado, né? De modo que seja seguro fazer o uso daquela sobra limpa dentro do processo, permitindo que não seja necessário fazer o uso de uma outra matéria-prima. Então, ter muita atenção nesse sentido, a identificação dos itens que vão ser utilizados, muita atenção ao prazo de validade dos alimentos, né? Existe um termo que nós chamamos de PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, por exemplo, se é feita a compra de uma manteiga e aconteceu de fazer a compra de uma nova quantidade de manteiga, só que já tinha uma outra mais próxima do prazo de validade. Então, sempre que estiver dentro desse prazo e seja seguro, dar preferência por aquela que está mais próxima de vencer, né? No sentido que evite o risco, né, daquele alimento não ser utilizado, necessitando então o descarte. Um outro aspecto também muito relevante é quanto à questão do armazenamento e também a embalagem daqueles produtos, né? Então, uma embalagem bonita, que tenha todas as informações necessárias, de modo que quem for consumir também tenha uma atenção maior e isso acaba também agregando valor àquele produto. E as informações presentes naquele alimento, né? Então, as informações quanto aos ingredientes utilizados, a tabela nutricional, outro fator muito importante, também as informações de quem produziu, né? Então, o CNPJ dessa empresa, né? Então, ao longo do tempo, talvez no período inicial disso, talvez ainda não seja possível, mas assim que for possível de desenvolver, né, a rotulagem, essas informações, o mais adequado é que isso aconteça, né? Isso agrega muito valor e aumenta a segurança de quem vai consumir aqueles alimentos, né? Então, se nós vemos de fato o que vai ser consumido, isso acaba agregando valor. E um outro aspecto muito importante também relacionado à questão da rotulagem é a presença cada vez maior de pessoas com alergias ou intolerâncias alimentares. Então, eu tenho muitos pacientes que apresentam intolerância à lactose. Então, a primeira coisa que eles vão observar ao comprar um alimento industrializado é ter essa atenção se existe a presença de lactose, né, derivados de leite, na composição, não sendo aqueles, né, intitulados como zero lactose, né? Então, é um fator muito importante que as pessoas estão cada vez mais atentas a isso. Ou também a presença de açúcar na composição, né? Então, existindo essas informações, as pessoas podem fazer a compra de forma mais segura e isso acaba gerando fidelidade, né, àquele produto, mantendo sempre a presença desses clientes. Perfeito. E a Letícia comentou, algumas vezes tenho receio de comprar produtos de pequenos produtores. O que eu tenho que olhar para ter certeza de que ele está seguro? É um aspecto muito importante, né? Acaba que hoje, atualmente, todo mundo, talvez até muito relacionado ao processo da pandemia, também as pessoas estão mais atentas à saúde, ao que vão consumir, enfim. Então, acaba que é um aspecto bem relevante, principalmente quando nós pensamos no delivery. Eu também, quando vou fazer a compra de algo, eu fico pensando, como que deve estar sendo feita a produção? Às vezes pode ser um espaço no fundo de uma casa, sem nenhum controle sanitário, que acaba gerando um certo receio daquilo que nós vamos consumir. E quando é delivery, nós não sabemos como foi feita aquela produção, nem onde foi feita. Então, o mais importante é que a apresentação daquele alimento ele esteja adequada, né? Aí isso entra em todos os fatores que nós discutimos ao longo do podcast, né? Então, a questão do controle térmico, que com certeza vai favorecer um aspecto mais adequado, a textura, a coloração daquele alimento, e também ter a avaliação das informações presentes na embalagem, na rotulagem nutricional,
no sentido de entender quais foram os ingredientes utilizados, onde foi preparado aquele alimento, e também se existem informações sobre o produtor, né? Então, atualmente também as empresas apresentam redes sociais, uma forma também de visualizar como está sendo feita aquela produção, mas, no geral, ter essa avaliação quanto a essas informações, ter muita atenção quanto ao prazo de validade e de fabricação, e também, ao longo do tempo, pela experiência mesmo, gerando mais confiança e mantendo a compra, né, daqueles produtos, né? Acaba que, acho que outro aspecto muito importante também é nós, enquanto consumidores, de darmos preferência pelos pequenos produtores, né, para que isso seja até mesmo um incentivo, para que eles continuem e aumente a chance daquilo ter mais sucesso, ganhando espaço no mercado. Perfeito. Agora a pergunta do Gustavo. É verdade que alguns alimentos devem ser submetidos a uma temperatura alta por um curto espaço de tempo antes de ser congelado? Qual a função deste susto, entre aspas, nos alimentos? Para as bactérias é um grande susto e para as enzimas também. Esse processo em que é feito esse ajuste térmico, né, potencializando a conservação dos alimentos, nós chamamos de processo de branqueamento. É uma técnica que pode ser utilizada até mesmo na nossa produção, em casa mesmo, até mesmo em uma produção maior, né, visando essas boas práticas e principalmente a conservação desses alimentos. O processo de branqueamento ele consiste na alteração térmica de forma bem rápida daquele alimento. Então, é um processo em que o alimento ele vai passar por água, de preferência fervente, muito quente, e depois ele é transferido imediatamente para a água muito congelada, né? Água com gelo, de modo que seja uma quebra de temperatura, um choque de fato térmico. E esse processo ele favorece que algumas alterações do próprio alimento não aconteçam, né? Então, ele favorece uma inativação das enzimas que são presentes dentro do alimento. Isso acaba contribuindo na manutenção daquela cor do alimento, a textura e algumas características até mesmo relacionadas ao sabor. Então, é uma técnica que nós podemos fazer principalmente com os legumes, né? Então, se eu resolvo cozinhar um brócolis, por exemplo, né? Então, eu quero ter brócolis por muitos dias e, às vezes, eu não estou com tanto tempo para poder produzi-lo, né? Prepará-lo em casa. Eu posso fazer essa técnica de branqueamento. Então, eu cozinho ele normalmente, ele já vai estar em uma água em temperatura elevada, em água fervente, e depois eu transfiro para uma água com gelo, uma temperatura bem fria. E depois disso, tentar secar ao máximo aquele alimento, para que a água também não congele com esse processo, e esse alimento, posteriormente, esse processo de branqueamento, ele pode ser então armazenado, e isso favorece que ele tenha uma durabilidade, uma vida útil, né, uma validade bem maior. Então é uma técnica muito interessante que pode ser muito bem utilizada dentro da produção de refeições a nível doméstico. A pergunta agora é da Luciana. Por que não posso deixar o alimento na geladeira dentro de uma lata após a abertura? Olha, isso não é nada incomum, né? Às vezes vai ser utilizado um milho enlatado, né? E parte desse milho foi utilizado para preparação e ele foi guardado na geladeira em refrigeração. É um ponto bem importante ter atenção para que isso não seja um comportamento que aconteça, né? Então, o ideal é fazer a transferência desse milho que está na embalagem enlatada para um outro recipiente, talvez um recipiente plástico, de material com plástico, ou se não em vidro, que seria o mais adequado. E o porquê disso, né? Depois que a lata ela é aberta, a lata ela é revestida com verniz. E isso faz com que o material metálico presente na lata não tenha contato direto com o alimento. Porém, se essa lata ela fica aberta, esse verniz e toda essa superfície da lata fica exposta ao ar. E o oxigênio acaba contribuindo para promover uma perda desse verniz. E esse alimento em contato com essa lata, sem essa superfície de verniz, pode favorecer um processo de contaminação química,
né? Então, fazendo com que substâncias inadequadas presentes nessa lata contamine então esse alimento, promovendo um risco à saúde. Então, o mais adequado, se for consumir esses alimentos enlatados, que eles sejam transferidos para um outro recipiente com o controle térmico e tendo atenção em qual momento ele vai ser consumido, para que não aconteça de ser surpreendido com o alimento já estragado ou com condições inadequadas para consumo. Perfeito, essas foram as perguntas. Tem alguma coisa que você quer comentar, que a gente esqueceu de comentar? Acredito que nós conseguimos englobar bastantes pontos importantes dentro disso, mas desejar sucesso para quem busca, né, de fazer uma produção. Empreender não é fácil, mas também com muita força de vontade, correndo atrás, as coisas tendem a dar certo. Então, acreditar naquilo que vocês pretendem desenvolver e buscar sempre que possível por um profissional quando tiverem alguma dificuldade. Às vezes profissionais de algumas instituições específicas podem prestar consultoria e às vezes sem custo, né? Então existe muito conteúdo na internet, igual esse podcast, que pode ajudar bastante nesse processo de desenvolvimento. E também buscar pelos documentos da Anvisa, né? Existem muitas informações que podem contribuir muito dentro dessa produção, aumentando então o sucesso dentro desse processo. Ótimo. E nós, do Quem Quer Pode, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua participação. E caso as pessoas queiram entrar em contato, tem algum e-mail, alguma forma de contato que você deseja passar? Perfeito. É possível sim, né? Pode ser pelo meu e-mail, guilhermegracianonutri@gmail.com, ou se não, também a rede social, o Instagram, que é @guigracianonutri. Bem, qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato por esses meios. E eu queria agradecer pelo convite, foi um grande prazer conversar com vocês e estou à disposição. Bem, muito sucesso para quem vai produzir e também para quem quer pode. Perfeito. Nós iremos deixar todas as informações aqui na descrição. E muito obrigada a todos os ouvintes do Quem Quer Pode. Espero que tenham gostado e também tenham aprendido tanto quanto eu. E peço que comentem, curtam e compartilhem. Um abraço e até o próximo episódio. Até.